quero finalizar, e aí indicando algumas aplicações práticas sobre como é possível nós ajudarmos os nossos pastores a, de fato, aplicarem esses pontos de uma maneira saudável. O primeiro deles, a primeira dica, né, é que é importante para nós reconhecermos o dom e o chamado divino dos nossos pastores. Como é que isso se desdobra em nossas vidas? Bom, primeiro nós precisamos entender que eles estão aqui fundamentalmente por causa de Deus. Talvez nem a sua vontade era de estarem no ministério pastoral. Isso é fácil de ser percebido porque ao longo da história da igreja, muitos pastores que nós conhecemos como grandes homens de Deus, lutaram muito fortemente com isso. Não era desejo deles estar na frente de uma igreja e cuidar de pessoas. Mas Deus os colocou ali. Lembram de Jonas? Não é interessante ver o que Deus fez com Jonas? Ao longo da história, a coisa se repete. João Calvino, por exemplo, ele era um cara que queria viver escrevendo livros e tranquilamente ali naquela vida intelectual dele. Mas Deus o chamou para o ministério pastoral e ele teve que se render e viver no contexto comunitário para ensinar e cuidar de pessoas. Lembre-se dos pastores como homens, assim como você e como eu. Eles simplesmente foram chamados por Deus para estarem aqui à frente. E o que é que isso significa? Que nós não olhamos para eles como super-homens, como pessoas sem problemas, como pessoas perfeitas. Isso significa que nós devemos dobrar os nossos joelhos diariamente, pedir a Deus, como o pastor Eliezer já destacou aqui antes, pedir a Deus que mantenha o seu pastor, que o abençoe, que guarde, que o livre das tentações, que o livre da queda, que o livre do mal. Submeta-se à autoridade do seu pastor. Acate os seus conselhos. Receba com submissão aqueles ensinamentos mais duros e aquelas coisas com as quais você tem dificuldades. Reconheça o dom, reconheça o chamado de Deus para eles. Segundo, lembre-se que a marca fundamental deles é o ministério da palavra. E para que eles exerçam o ministério da palavra, é importantíssimo que você contribua nesse processo. Como? Primeiro, dê tempo para que eles possam orar e ler a Bíblia sem interrupções. Não existe nada mais cansativo na vida de um pastor do que perceber que ele precisa levar a palavra para a igreja, mas ele não consegue desenvolver o hábito de estudar a palavra e de orar, de ser alimentado para então levar o alimento para os filhos de Deus. Por isso, igreja, é importante que você respeite o tempo do seu pastor, que você saiba dar a eles o tempo adequado para que eles possam se dedicar ao estudo, à meditação, à devoção, para que eles recebam o refrigério do Senhor e assim eles possam trazer a edificação para as suas vidas. Segundo, presenteie os pastores com livros, com ferramentas para o exercício do ministério. Converse com eles sobre a Bíblia. Aproveite o dom e o ministério da palavra que a eles foi confiado. Em terceiro, não espere que os seus pastores cumpram o ministério no seu lugar. Não espere isso. Desenvolva o seu ministério, desenvolva o seu dom. Aplique aquela habilidade que Deus já tem dado para você. E por fim, siga o ensino dos seus líderes. Receba aquele ensinamento que eles têm dado continuamente para vocês. Quero concluir. Qual é o resultado disso tudo? Paulo apresenta para nós. O resultado de um ministério pastoral saudável, o resultado de uma igreja que possui a unidade, é uma igreja firme e unida em amor, unida doutrinariamente, uma igreja que cresce no conhecimento de Jesus, uma igreja que não se deixa levar pelos ventos e pelas modas, mas uma igreja edificada sobre a rocha, uma igreja que cresce continuamente segundo a vontade do próprio Deus. É esse o seu desejo para a primeira igreja batista? É esse o seu desejo para a vida
e para o ministério dos seus líderes. Então, aplique-se, dedique-se a viver aquilo que Paulo e aquilo que Paulo nos aconselha a fazer. Vamos orar? Pai querido,